Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a identidade do Senhor Jesus. E vamos ler em João capítulo 15, versículo 1. Jesus diz: Eu sou a videira verdadeira. Eu queria contrapor esta passagem, esta afirmação do Senhor Jesus, com uma passagem que está no livro do profeta Isaías, no capítulo 5. E no versículo 1 nós lemos assim: O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Quem é esta vinha? Versículo 7. A vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. A nação de Israel, devido à soberania de Deus, esta nação foi escolhida entre as outras nações para que pudesse dar um testemunho vivo daquilo que o Senhor é, para que desse a conhecer aos outros povos aquilo que o Senhor poderia fazer. E como era bom ter o Senhor como o seu Deus, para que as outras nações pudessem ver: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas Israel falhou neste plano e neste propósito de Deus. Repare no cuidado que o Senhor teve em relação a esta vinha. O mesmo cuidado que ele teve com a nação de Israel. Para quê? Para que o seu propósito para esta nação se tornasse efetivo. Reparem, ele escolheu cuidadosamente o terreno. Provavelmente um terreno xistoso com boa drenagem. Um outeiro fertilíssimo. Ele se achou-a. Para quê? Para que a terra pudesse estar menos apertada. Limpou-a das pedras, terreno limpo. A plantou de vinhas escolhidas. Ele foi meticuloso na escolha das castas. Para quê? Para que pudesse dar uvas boas, como lemos um pouco mais à frente. Mas ele edificou no meio da vinha uma torre. Uma torre para que, quando em vez alguém subisse à torre, visualizasse a vinha. E, quem sabe, descortinasse animais que pudessem estragar a vinha, ladrões que pudessem roubar, na altura da colheita, roubar as uvas. Se calhar algumas raposinhas que podiam andar por ali, que fazem mal às vinhas. Além de ter edificado no meio da vinha uma torre, também abriu um lagar. Porquê? Porque ele tinha boas expectativas. As suas expectativas era que aquela vinha pudesse dar uvas boas, como lemos na parte final do versículo 2. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. E a nação de Israel, na verdade, falhou neste plano e neste propósito de Deus. Mas o falhanço da nação de Israel quanto a este propósito de glorificar a Deus como nenhuma nação, sabemos que um dia que se vai concretizar, mas presentemente isso não está acontecendo. Mas o falhanço da nação é o falhanço de cada um de nós individualmente. A Bíblia diz que todos se extraviaram. Em relação a cada um de nós, toda a cabeça está doente e todo o coração fraco. E o apóstolo Paulo resume de uma forma muito sucinta este facto dizendo: não há um justo, nem um sequer. Mas Jesus vem e diz: eu sou a videira verdadeira. E na verdade, ele deu uvas boas, ele glorificou o Pai. Em todas as coisas, ele fez a sua vontade. Ele deu-nos a conhecer o Pai. Ele disse-nos coisas acerca da eternidade. Coisas que ninguém sabia, que todos desconheciam. Ele tabernaculou, ele como Deus habitou entre os homens. Por causa da paixão da morte, ele fez um pouco menor do que os anjos, sendo obediente até à morte e morte de cruz. E ele deu-nos a conhecer o Pai. E acima de tudo, ele deu fruto que glorificou o Pai. Porquê? Porque em todas as coisas Jesus foi dirigido pelo Espírito de Deus. Sabemos que ele foi concebido pelo Espírito de Deus no seio de Maria. Quando do seu batismo o Espírito Santo desceu sobre ele.
começou o seu ministério público sendo conduzido pelo Espírito ao deserto, onde esteve 40 dias e 40 noites jejuando. Mas depois desses 40 dias nós vemos que ele volta para a Galileia no poder do Espírito. A sua missão em Nazaré é resumida quando ele vai à sinagoga e ele diz assim no versículo 18 do capítulo 4: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os povos, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. O Espírito de Deus está sobre mim. Inclusivamente, em relação à sua morte, nós lemos que pelo Espírito Santo, o Espírito Eterno, ele a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Quanto à sua ressurreição, a Trindade de Deus operou na sua ressurreição. Deus o ressuscitou dentre os mortos, disse Pedro em relação a Deus no dia de Pentecostes. Deus o ressuscitou dentre os mortos. Mas Jesus disse: eu tenho poder para dar a minha vida e poder para tornar a tomá-la. E ele agiu na sua própria ressurreição. Mas também nós lemos em Pedro que ele foi vivificado, ele foi ressuscitado pelo poder do Espírito. Por isso, há uma explicação, há várias explicações, mas esta é muito particular, é muito especial. Jesus deu uvas boas. Ele glorificou a Deus. Ele provou que era a videira verdadeira. Porquê? Porque ele, através da sua vida, através do seu ministério, ele apresentou o fruto do Espírito. O fruto do Espírito. A saber, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E o nosso desejo e o nosso propósito de vida também deve de ser, não em toda a sua plenitude, nós sabemos, porque Jesus, o Pai a Ele não lhe deu o Espírito por medida, e então em toda a sua abrangência, em toda a sua plenitude, o Senhor apresentou o fruto do Espírito. Mas nós, quais ramos colocados e saídos desta videira verdadeira, a seiva da videira verdadeira que é o Senhor Jesus, passar para nós, e nós na sua dependência, nós na dependência desta videira verdadeira, os nossos ramos serão viçosos. O fruto poderá ser abundante, não somente a 30 e a 60, mas também a 100, quem sabe? E não somente ser um fruto abundante, mas também de qualidade. Isto é, assemelharmos-nos, sermos mais conformes à imagem do Senhor Jesus, a videira verdadeira. E então, à nossa medida, nós também poderemos dar o fruto do Espírito, apresentarmos na nossa vida, na nossa vivência, no nosso dia a dia, glorificando a Deus, dando muito fruto. E dando muito fruto, nós glorificamos a Deus. E esse muito fruto, não somente em quantidade, mas também em qualidade, é o fruto do Espírito, que nós somos desafiados a manifestar na nossa vida. E face à sua importância, nós vamos repetir as características, as qualidades deste fruto. As evidências, melhor direi, as evidências do fruto do Espírito, que aconteceu em toda a sua plenitude na vida do Senhor Jesus. E também pode ser demonstrado à nossa medida. À medida que nós, como ramos, estamos ligados à videira, na sua dependência. Então iremos manifestar também amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Que o Senhor nos abençoe.